Um bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Já me desculpando, estive com vocês aí no congresso ontem e assintomática, tive a notificação de alguém do meu laboratório que estava positivo e aí hoje de manhã acordei um pouco rouca, fui testar e estava também positiva. Frequentei vários congressos nesses dias anteriores, reforço as palavras da Ingrid. Às vezes no coffee break, na hora de se alimentar, existem pessoas assintomáticas e a gente pode se contaminar. Então, muito importante manter a máscara, manter todos os cuidados. Agradeço à comissão organizadora pelo convite, espero poder passar a palestra até o final, estou me sentindo bem, mas um pouquinho rouca, e a gente ficar depois o tempo que der para as perguntas que aparecerem porventura. Aqui os meus conflitos de interesse, né? Então, eu queria começar comentando com vocês que no final de 2021 e começo de 2020, nós tivemos a notícia que um surto que começou em algumas comunidades no Rio de Janeiro já se espalhava, e como tem essa notícia aqui que eu trouxe para vocês, em 11 estados brasileiros com morte pelo vírus H3N2. Bom, aqui vocês estão vendo o sistema de vigilância que já foi comentado, um sistema de vigilância sólido desde 2000 e que se fortaleceu depois de 2010 no país, e que também esse sistema foi utilizado nesse momento em vários laboratórios, várias unidades sentinelas para documentação do SARS-CoV-2, é o sistema de vigilância de influenza do Ministério da Saúde, que tem mais de 100 unidades sentinelas no país como um todo, e o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico é a circulação de vírus respiratórios nessas outras cores, que são amostras coletadas nessa rede de vigilância de síndrome gripal durante o ano todo. Aqui os casos de Covid nesta outra cor, e no final do ano, né, nas últimas semanas epidemiológicas, aparece aqui azul e amarelo o influenza, depois documentado como influenza H3N2. E aqui à direita eu estou mostrando as diversas regiões do país. Vejam que ao mesmo tempo a gente teve a eclosão praticamente dessa epidemia antecipada. Nós lá na Unifesp, desde o início da pandemia em 2020, todos os pacientes hospitalizados que eram Covid negativo, nós testávamos para influenza. E aqui estou mostrando para vocês, até outubro de 2021, aqueles que eram síndrome respiratória aguda grave, testados para Covid, que dava negativo, a gente testava influenza, e vejam que um número muito pequeno de vírus influenza foi detectado só até junho de 2020, sem detecção até outubro de 2021, quando em novembro a gente tem, nessa semana epidemiológica, que termina no dia 20 de novembro, aparece o primeiro caso, uma gestante, e a partir daí nós ficamos sem casos de forma importante de Covid-19, a pandemia estava tendo uma diminuição importante, e vejam que em algumas semanas nós chegamos a ter 46% dos casos hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave com H3N2. E é o que eu mostro nesse gráfico aqui, onde os senhores veem, durante toda a evolução da pandemia, até janeiro de 2022, os casos de síndrome respiratória aguda grave, aqui Covid. Em setembro, a gente teve um incremento importante da vacinação, tinha uma esperança de que a pandemia ia realmente, talvez, ter um fim, né? Até que surge a Ômicron, e aqui a gente vê os casos de influenza aparecendo em novembro, dezembro, janeiro, até o dia 21 de janeiro, quando a gente teve o último caso de influenza detectado nos nossos pacientes hospitalizados. E aqui eu estou mostrando que essa epidemia, né, que funcionou de forma precoce, ela
ela tem um período, né? Um período que dura aí de 6 a 8 semanas, depois você tem uma diminuição importante, que é o que eu estou mostrando aqui, o último caso em 21 de janeiro. Quem foram os pacientes que foram hospitalizados no nosso serviço? Então, a grande maioria nessa faixa etária, a maior parte com comorbidade, tivemos também gestantes, crianças menores de 5 anos, idosos, e 16 casos, 12% desses 134 deste período, praticamente 6 semanas, foram para UTI e 7% foram a óbito. A maioria que foi para UTI e óbito tinha referência de doença cardiovascular. A nossa coinfecção de influenza com Covid, nesse período onde a gente teve uma queda importante da Covid, a nossa coinfecção, ela ficou em torno de 3,7%. Aí, em janeiro, né, a gente aumenta os casos de Ômicron, diminui influenza, que é o que eu estou mostrando aqui, e quando chega em abril, a gente tinha um número muito pequeno de Ômicron, em maio começa a subir, e agora a gente tem, de novo, internações por SARS-CoV com a variante Ômicron. O que eu estou mostrando aqui para vocês são os óbitos que a gente teve dos 435 pacientes hospitalizados de janeiro a abril por Covid. E aqui os de influenza. Vejam que muitos autores, pesquisadores, acham que a evolução do SARS-CoV-2, em termos de letalidade, em termos de gravidade dos pacientes, está se aproximando dos números que normalmente a gente tem por influenza. Muito bem. Por que será que a gente teve essa epidemia precoce? Como que essas epidemias precoces acontecem? Então, eu vou contar um pouquinho a história de outros surtos de influenza que a gente vivenciou. E aqui eu estou mostrando para os senhores, no estado de São Paulo, de 2013 a 2017, a vigilância sentinela, tanto de síndrome respiratória aguda grave, como de síndrome gripal. Vejam que em 2013 eu tenho bastante H1N1, que está em laranja, 2014, 2015, pouco influenza documentado, né, um ano de H3N2. Aí, 2016, eu tenho uma epidemia muito importante que, olha, se vocês conseguirem enxergar esse número, ela começa bem no início do ano, já na semana 4, né, começo do ano, janeiro, e aí eu tenho uma explosão precoce dos casos de influenza em 2016. Vamos entender o que aconteceu. Em 2016, então, a gente teve uma epidemia precoce de H1N1, e isso, na verdade, não começou em janeiro, já em novembro, na região noroeste paulista, na cidade de São José do Rio Preto, começaram a aparecer os primeiros casos de H1N1, e se algum dos senhores lembram, foi um ano que a gente via filas nas calçadas das pessoas em volta de clínica de vacinação para tentar se vacinar contra a influenza. Então, a gente vinha com o vírus que estava circulando, que era o H1N1 Califórnia, que surgiu em 2009, na pandemia de 2009. E aí, o que acontece? Em 2016, até 2016, a vacina que a gente tinha, que a gente recebia, era essa cepa de H1N1 com o Califórnia. Depois dessa epidemia, no ano seguinte, nós tivemos a recomendação de uma troca para o vírus Michigan. Então, o que ocorreu aqui é que nós tivemos uma mudança do perfil genético e antigênico do H1N1, mas como a gente sempre primeiro coleta as amostras, depois vai para os laboratórios de referência, depois são algumas amostras enviadas internacionalmente para a rede de vigilância. Normalmente, o influenza escapa do que está prescrito na vacina, e aí no ano seguinte é que a gente consegue alterar a formulação da vacina baseado naquilo que circulou. E isso, às vezes, é responsável por essas eclosões, como essa que aconteceu em 2016 com H1N1. Aí, em 2018, já então nós tínhamos o vírus Michigan, H1N1, na vacina, e acontece de novo em janeiro
um surto que começa em Trindade, num hospital, que era uma instituição fechada de pacientes neurológicos. Muitos pacientes viviam nessa instituição e muitos iam e voltavam, porque ela presta assistência para pacientes com doença neurológica crônica. E aí aparece um surto em janeiro, em plena época de verão, com temperaturas altas. E vejam, senhores, esse surto começa, um número de óbitos, até que a vigilância faz uma série de intervenções, mas chega a haver um grande número de casos, e a partir daí Goiás vive um surto de H1N1. A vigilância da Fiocruz, o vírus pertencia ainda ao mesmo grupamento genético, mas com algumas mutações importantes que foram documentadas e responsáveis, portanto, por esse surto. E aqui eu estou mostrando, né, uma comparação filogenética do H1N1. Então, aqui estão as cepas que foram documentadas nesse surto de Goiás, com essa mutação aqui, que determinou alterações importantes, né? E aqui está a cepa vacinal, bem distante ainda do grupamento do vírus Mística, porém, só o fato de ter tido algumas mutações importantes, nós tivemos a ocorrência de surtos, não só em Goiás, em 2018, como em outros locais. E aí, em 2019, no início de 2019, há um grande surto de H1N1 no Amazonas. Foi nessa época que ficou já claro para a vigilância do Ministério da Saúde, isso já era conhecido, a falta de unidades de terapia intensiva no estado do Amazonas. Só em Manaus é que havia unidades de terapia intensiva. E quando houve esse surto, claro que Manaus, a exemplo do que aconteceu com a variante Gama, em novembro de 2020, recebeu vários casos de outras localidades que eram encaminhados para Manaus para hospitalização e internação em UTI. Então, vejo que foi no começo do ano também, acontece o primeiro caso em 3 de janeiro e 21 de janeiro o primeiro óbito. Essa linha vermelha é a quantidade de casos de influenza que normalmente tem por ano nessa época no Amazonas, e aqui o número de casos, então uma epidemia importante que se juntou também a uma epidemia de vírus sincicial respiratório. A questão da região norte do país é uma questão crônica, porque independente desse surto precoce que houve em 2019, nós sabemos que a ocorrência de influenza no Amazonas, ela se dá antes da distribuição de influenza do Plano Nacional de Vacinação de Influenza, que ocorre a partir de março e abril no país como um todo. Então, em geral, quando a gente vacina a região norte, a temporada mais importante de influenza já ocorreu, e nesse ano de 2019 houve um surto muito importante acima do esperado. E o vírus que foi detectado, H1N1, foi o Brisbane. Lembra que a gente estava dizendo que estava circulando o Michigan nos anos anteriores, e na nossa vacina a gente tinha o Michigan. E o que se viu que era o Brisbane. E nós tínhamos, desde 2018, a recomendação do Michigan, né? E somente em 2020 é que aí nós mudamos a vacina para o Brisbane. Então, mostrando aos senhores que muitas vezes é a própria evolução e circulação viral que determina essas eclosões. Agora, isso acontece com que frequência? Então, isso é um outro conceito que é importante eu passar para os senhores. Quando a gente compara a evolução viral do H1N1 ao H3N2 e ao influenza B, e aqui representado as duas linhagens do influenza B, a linhagem Yamagata e a linhagem Vitória, o que a gente observa, vejam aqui os senhores, em 2009 nós temos a pandemia do H1N1. Antigamente circulava o outro H1N1, mas vocês já podem ver que ele sofre uma evolução muito mais estável do que o H3N2. Então, em 2009 ele surge, nós ficamos com o Califórnia até 2016,
mudamos para o Michigan e depois aqui mudamos para o Brisbane. Quando a gente olha o H3N2, ele tem mudanças muito mais frequentes. É um vírus que circula desde 1968, quando a gente teve a pandemia de H3N2. Vem sofrendo modificações. E aqui eu estou mostrando o vírus influenza B, né? Nós temos o influenza B Yamagata e o Vitória. O influenza B é um vírus que, na verdade, também é muito estável, porém, há anos que na vacina trivalente a gente recomenda que coloque o Yamagata ou o Vitória, por isso que eu estou mostrando essas alterações, mas não que ele sofra muita mutação. E o H3N2 tem uma série de questões que tornam esse vírus muito mais difícil para lidar na vigilância e para lidar na composição da vacina. A partir de 2014, quando surge o vírus H3N2 de Hong Kong, como os senhores sabem, o nome que a gente dá ao vírus depende da cidade onde ele foi primeiro localizado no laboratório de referência. Esse vírus mostrou uma particularidade maior de você poder cultivar em ovos embrionados, que é a maior parte do sistema de produção de vacina no mundo. Então, daqui eu estou mostrando a evolução do H3N2. Vocês vejam que cepas muito parecidas em cada uma dessas cruzinhas, que é a cepa vacinal, elas ficam em torno antigenicamente. Quando eu venho aqui para 2014, vocês vejam que há um distanciamento cada vez maior genético dessa cepa vacinal. Aqui mostrando depois, em 2016. Então, a partir de 2014, eu tenho uma diversidade antigênica muito grande do H3N2 e, por outro lado, uma dificuldade de replicação em ovos embrionados. E também, quando eu, às vezes, seleciono a cepa para colocar na vacina e preparar a vacina, na hora que eu replico nos ovos embrionados, ele sofre mutação, de forma que a cepa escolhida para ir para a vacina nem sempre é exatamente igual àquela após a produção da vacina, o que torna uma dificuldade muito grande no match vacinal com H3N2. Então, há essa dificuldade com o H3N2, uma ampla diversidade, né, na escolha da cepa vacinal, e depois, quando distribui, ele continua se modificando muito. E, por outro lado, o que aconteceu? Nós vivemos durante 2020, 2021, e não só nós, o mundo todo, nós vivemos com as intervenções farmacológicas que determinaram que poucos vírus respiratórios circulassem, à exceção do rinovírus. Então, o que eu estou mostrando aqui vários artigos e modelos matemáticos já saíram mostrando que essas intervenções farmacológicas muito necessárias foram uma faca de dois gumes para os outros vírus respiratórios e principalmente para o influenza. O que eu mostro aqui, na linha de baixo, é que quando eu tenho o influenza circulando, eu tenho um aumento do número de casos. Na linha de cima, diminui a susceptibilidade em seguida, logo após a epidemia, da população. Porque muita gente se infecta, então diminui a susceptibilidade para alguns períodos e também associada à distribuição de vacina. Até que eu tenho nova circulação, aumenta o número de pessoas, depois diminui a susceptibilidade. E assim vai ano após ano. E o que aconteceu em 2020 e 2021? Nós tivemos a não circulação de influenza, e aí o que a gente passa a observar, quando diminui as restrições farmacológicas e ocorre um surto numa determinada comunidade, eu tenho uma precocidade da epidemia com alto pico.
Por quê? Porque eu tenho um grande número de pessoas suscetíveis. Por que não se infectaram anteriormente, nos anos anteriores, e também porque não se vacinaram. E como eu mostrei naqueles quadros iniciais para vocês, nós tivemos nos últimos anos, 2019, 2018 e 2016, muito influenza H1N1 do que influenza H3N2. E aí a gente tem uma população mais suscetível, e aqui o que eu estou mostrando é como em 2020, como não tinha vacina de Covid, se pensava que era importante vacinar para gripe, para evitar uma demanda grande de doença respiratória, muita gente se vacinou contra a gripe em 2020. Já em 2021, a aderência à vacinação foi muito pequena, principalmente nos grupos de risco, que é o que eu estou mostrando aqui. Em média, nós tivemos uma aderência de 46%, contra, por exemplo, em idosos, acima de 95%, em gestantes e crianças. Então, com isso, você tem uma população não experimentada, mais suscetível, e nós sabemos de vários estudos internacionais que o vírus H3N2 é um vírus que, quando ele tem um impacto importante na epidemia anual, nós temos uma maior taxa de hospitalização e óbito. É o que eu estou mostrando aqui nesse estudo do CDC de várias temporadas. Em vermelho é quando predomina o H3N2. Então, vocês vejam que quando ele predomina, eu tenho as maiores taxas de hospitalização. E por que isso acontece, né? Por que tem uma maior taxa de hospitalização com H3N2? Lembrando que hospitaliza mais quem é idoso e quem tem doença crônica. E lembrando que a incidência de doença crônica, ela aumenta muito a partir dos 50 anos de idade. E existe a teoria do pecado original. Essa teoria propõe que os primeiros influenza na vida a gente nunca esquece. Então, o que eu estou mostrando aqui para os senhores é que de 1918 até 1957 circulou o influenza H1N1 da gripe espanhola. De 57 a 68, o H2N2. Em 68, veio o H3N2. E a partir de então, a gente tem H1N1, H3N2, que continuam circulando, embora a partir de 2009 foi outro H1N1. Pois muito bem, as pessoas que nasceram antes de 1968, ou seja, aquelas que têm mais de 54 anos de idade atualmente, os primeiros influenza que conheceram na vida foi influenza H2N2 ou H1N1. As primeiras impressões na nossa imunidade celular, as primeiras células T que expandiram foram H3N2. Então, se sabe nessa teoria que o primeiro influenza que a gente se infecta, e a gente se infecta dos 3 aos 8 anos de idade, a maior parte de nós já teve as primeiras infecções, dessa forma a gente vai responder melhor a vacina ou melhora o vírus, a dependência do vírus que a gente se infecta. E aqui estou mostrando os dois grupos de influenza, né? H3 para cá e H1N1. Por isso que se pensa que pessoas que se infectaram no início da vida com H1N1 talvez respondam melhor H5 e outros vírus H2, e quem se infectou com H3 não responde bem H1 e responde melhor H3. Portanto, os idosos tendem a responder pior H3N2. Pessoas acima de 55 anos de idade tendem a responder pior. E as crianças muito pequenas que nasceram depois de 2009, principalmente de 2009 para cá, a maior parte das temporadas foi de H1N1, e crianças que nasceram na pandemia não tiveram contato com influenza. Aí isso explica em parte
a alta taxa de morbidade, letalidade com H3N2. E ele é um vírus também que determina, às vezes, casos atípicos. Então, além do impacto em idoso e crianças muito pequenas, ele também, aqui eu estou mostrando um caso de parotidite, que é comum quando você tem epidemia de H3N2, o vírus influenza é o segundo vírus mais importante em causar parotidite viral em temporadas que eu tenho epidemia de H3N2. Muito bem, mas independente de ser o H3N2 ou H1N1, eu queria lembrar aos senhores que idosos e principalmente aqueles com doença cardiovascular crônica, que são os grupos de risco também para a Covid, são os mais afetados em óbito e hospitalização nas temporadas de influenza. E aqui eu estou mostrando de 2013 a 2019, né? Anos 2013, 2016, 2019, com predomínio de H1N1, e vejam os pacientes que foram a óbito. A segunda causa principal são as pessoas com doença cardiovascular. E aqui mostrando em 2021, no final do ano, como eu já tinha mostrado também no nosso estudo. Por que que isso acontece? Já com a pandemia da gripe espanhola, em 1918, ficou claro que após o início da gripe espanhola, em momentos de pico de mortalidade da gripe espanhola, nós também tínhamos pico de morte cardíaca por infarto. E esse primeiro estudo foi publicado em 1932, nesse artigo. E em 2018, 100 anos após a gripe espanhola, esse é o estudo mais elegante, que foi publicado no New England, mostrando que indivíduos que tiveram influenza e tinham doença coronária ou doença cardiovascular tinham um risco de 6 a 10 vezes aumentado de ter um infarto na primeira semana após o influenza, além de outros riscos aumentados de acidente cardiovascular e outros. Recentemente, estudos com arritmia, esse é um grande estudo que comparou Covid com influenza e a chance de pacientes hospitalizados desenvolverem arritmia, que no caso a fibrilação atrial, que como os senhores sabem, ela predispõe à liberação de trombo do átrio e acidente vascular cerebral, e aqui mostrando que a incidência em pacientes hospitalizados com influenza de fibrilação atrial ou do flutter atrial é até maior, 12%, em relação a 10% na Covid-19, e quando o indivíduo, durante a hospitalização, desenvolve uma FA ou um flutter de início recente, você tem uma chance, uma maior mortalidade que chega em 75%. O influenza, ele determina uma série de alterações vasculares, alterações sistêmicas, expressão de citocinas, além de alteração do endotélio, e aqui estou mostrando como que ele atua aumentando a alteração e a instabilidade de uma placa de ateroma. Né? Se na placa de ateroma, que é uma doença, a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, onde você tem macrófago ativado, você tem diferenciação de linfócito T, e você tem muitas vezes um centro necrótico, onde vai se acumulando e pode gerar um trombo, o influenza também é trombogênico, embora em menor escala do que a Covid, que a gente viu nas primeiras ondas, mas isso pode ocorrer, e em modelos animais você vê que isso pode desencadear, sim, a oclusão de uma artéria que já é doente, e isso também foi visto na placa carotídea, com células T que respondem ativamente a antígenos de influenza. Alguns autores também mostraram que o influenza, esse estudo em camundongos, ele pode replicar não só no pulmão, como na aorta e no coração. E aqui eu estou mostrando a coronária de um paciente, né, do ser humano, no caso, com vírus influenza replicando na parede da coronária e aqui replicando nos miócitos. O influenza pode causar miocardite, e aqui a marcação de macrófagos na parede da coronária, liberando citocinas. Tanto que nesse estudo, os autores demonstram claramente que o influenza infecta parede de vasos,
como artérias coronárias, artérias carotídeas e aorta, e pode determinar alterações inflamatórias. Além disso, nós sabemos que a infecção por influenza, eu tenho muito mais chance de ter pneumonia bacteriana, em 30% a 50% das vezes, até mais do que a gente vê, com certeza, na Covid, porque o influenza, ele altera o epitélio, né, de uma forma intensa, e aí eu tenho um acúmulo entre o 5º e o 7º dia de bactérias. A hemaglutinina do influenza, ela favorece a aderência de pneumococo, de estafilococo no alvéolo pulmonar, e além disso, os pacientes de idosos que têm diminuição de CD8, os diabéticos que diminuem a migração de macrófagos, tudo isso facilita que diminua a fagocitose de pneumococo e outros agentes no interior do alvéolo. E com isso, eu aumento a chance de mortalidade, seja pelo impacto do próprio influenza, seja pela complicação bacteriana. E eu posso ter também co-infecção com o SARS-CoV-2. Então, se eu tiver uma epidemia importante, e agora, por exemplo, que eu tenho uma epidemia importante de Ômicron, BA2, BA3, e eu tiver uma influenza circulando, os estudos experimentais já mostraram que esses pacientes em animal podem ter maior gravidade, encefalite, maior mortalidade, e esse é um estudo inglês muito elegante, que eles viram, não foi com a Ômicron, foi antes, né? Foi com a Delta ou a Alfa, onde eles viram em adultos co-infectados com influenza uma chance 4 vezes maior desses pacientes necessitarem de ventilação mecânica e uma chance 2 vezes maior, no mínimo até 5 vezes maior, de mortalidade com infecção por influenza. Lembrar que são os mesmos doentes de risco que, como eu já disse, para a influenza e para a Covid, e é difícil a gente olhar uma tomografia e dizer se aquele paciente com aquela síndrome respiratória aguda grave está com influenza, como é esse aqui na nossa temporada, esse idoso, ele estava com influenza. Vejam a imagem que parecia Covid quando eu comparo com as imagens de um outro paciente que tinha Covid, comparando com essa imagem tomográfica. E aqui embaixo eu estou mostrando para os senhores que o influenza também altera e muito a PCR, uma PCR de 179, 114, mesmo sem ter uma co-infecção bacteriana. Esse paciente foi tratado com oseltamivir por 5 dias e recebeu alta depois de algum tempo sem antibiótico. Muito bem, eu posso ter a co-infecção. Aqui eu estou mostrando 2 imagens tomográficas de 2 pacientes, aqui um imunodeprimido e aqui um paciente de 70 anos. Esse nós não usamos antibiótico, ele só tinha infecção viral. Aqui estou mostrando inclusive a carga viral do influenza e a carga viral do SARS-CoV inferida pelo CT na PCR. E aqui esse paciente, um DPOC exacerbado, onde nesse caso, apesar da tomo aparentemente até mais tranquila que de outras que eu mostrei, num paciente co-infectado, ele tinha um leucograma alterado e tinha uma importante aumento da quantidade de secreção. Então, nesse caso, ele recebeu o oseltamivir e recebeu o antibiótico. E vários outros pacientes que apresentaram co-infecções bacterianas, esse inclusive um paciente com uma bronquiectasia cística, que já tinha internação anterior com uma pseudomonas aeruginosa só sensível a meronem, nós também tratamos com antibiótico. O que eu estou querendo comentar com os senhores é que no momento de epidemia das 2 viroses, e nós vamos ter que ter realmente um diagnóstico muito bem feito, uma avaliação da necessidade de antibiótico e da necessidade de uso de outras medicações antivirais. E, embora não seja frequente, esse foi um caso só de infecção por influenza, apresentava essa tomografia, de repente piora da dispneia sem infecção bacteriana, e ele também fez um quadro de TEP, algo que a gente não vê muito com influenza. Muito bem, como que a gente lida nessas epidemias de influenza? Desde 2017, o nosso protocolo, que está sendo atualizado para tratamento de influenza, todos os pacientes de risco merecem a terapêutica precoce.
né? E também naqueles pacientes com síndrome respiratória aguda grave hospitalizados. Nos pacientes de risco, nós tratamos a síndrome gripal. Esse é o guideline do IDSA, da Sociedade Americana, e também o guideline europeu, que sugerem a mesma coisa. Recentemente, no começo de março, saiu o guideline do OMS. Esse guideline eu conheço de perto, eu sou a revisora da América Latina, tem mais 3 revisores, e ele foi produzido e terminado em dezembro de 2019. Por isso, ele não faz referência ao Covid. Ele sugere que todos os pacientes de risco sejam tratados com oseltamivir, mesmo com síndrome gripal, e que se o diagnóstico estiver disponível, não se deve esperar, mas se estiver disponível, fazer o diagnóstico nas primeiras horas para poder adequar. O guideline do CDC desse ano para influenza, ele considera que deve se testar para influenza e para Covid, quando você tem casos de síndrome gripal, e você deve tratar todos de risco, e também comenta que pacientes graves, pacientes com infecção do trato respiratório inferior devem ser tratados, e nós não sabemos se só por 5 dias, algo que também a gente já discute, que eventualmente esse tratamento deve ser prolongado, principalmente também nos pacientes imunodeprimidos, onde deve-se utilizar a possibilidade de continuar testando para ver se não há resistência e para acompanhar o tratamento. E que vários estudos mostraram benefício nesses pacientes de risco e pacientes graves com o início do oseltamivir além das 48 horas. Muito bem, eu queria fazer uma consideração que a maior parte dos trabalhos de pacientes graves de H1N1, eles surgiram após a pandemia de 2009. Nós temos poucos estudos com H3N2 e pacientes graves. E o que eu estou mostrando aqui para os senhores é que o H3N2, muitas vezes, no fim da primeira semana, a gente tem um rebote da carga viral. Então, ficar muito atento em pacientes graves, hospitalizados, que às vezes os colegas falam, mas já tem mais que 5 dias que iniciou o curso. Lembrem que a gente faz diagnóstico no trato respiratório superior. Nós não sabemos como está no trato respiratório inferior. Então, teremos que entender melhor, às vezes olhar a tomografia, aparecer um novo vidro fosco, a gente prolongar o tratamento ou iniciar mais tardiamente com oseltamivir. E pacientes com comorbidade tendem a ter uma carga viral mais alta do que os pacientes sem comorbidade. Lembrar, senhores, que agora nós temos a recomendação e provavelmente teremos droga no SUS para tratar os pacientes de risco de Covid, para evitar a hospitalização, e, portanto, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, numa temporada onde eu tenho SARS-CoV-2 circulando, influenza circulando, ter esse diagnóstico. Porque, além do tratamento ser diferente e de ter indicação de tratamento, por exemplo, os pacientes hospitalizados, nós usamos corticoide. E o corticoide para influenza, na recomendação de 2022 da OMS, ele é contraindicado porque ele aumenta a carga viral. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos investir no diagnóstico, vou passar rapidamente por isso. Nós temos várias técnicas e testes rápidos também para influenza, assim como a gente tem para a Covid-19, mas muito cuidado, né, porque a sensibilidade dos testes de antígeno às vezes pode ser mais baixa, e existem testes que às vezes dão resultados absurdos, como esse aqui, que deu positivo para influenza A, B e Covid. Claramente esse teste deveria estar errado. Na última parte da nossa aula, eu gostaria de discutir algumas intervenções que foram feitas durante o surto de influenza H3N2 aqui no Brasil. Como os senhores sabem, em 2020,
21, a vacina que nós recebemos, a composição, a gente tinha a cepa Hong Kong H3N2. E o vírus que circulou aqui na epidemia foi o vírus Darwin, H3N2, o vírus Darwin. Então, será que valia a pena a gente ter, durante uma epidemia que durou 6 a 8 semanas, eu ter utilizado a vacina anterior com a formulação Hong Kong, como alguns colegas e alguns agentes de intervenção em saúde pública pensaram de, apesar de não ter match, mas alguma proteção poderia dar? Será que realmente isso poderia acontecer? Em primeiro lugar, gostaria de mostrar aos senhores que mesmo quando eu tenho match para o H3N2, a resposta em pacientes adultos e em pacientes idosos, mesmo com match, e esse estudo é um estudo clássico, a resposta é muito baixa, mesmo com match. Nós coletamos amostras o ano inteiro e esse é o sistema de vigilância mundial de influenza, onde mais de 10 mil vírus são caracterizados anualmente para se fazer a escolha da vacina. E isso passa não só pelo sequenciamento genético, como também pelos testes de antigenicidade que são feitos, que é um título de hemaglutinação feito no animalzinho, no furão, que é o que mais se assemelha a nós. Então, já vimos que a epidemia de H3N2 era o vírus Darwin, que estava aqui, ou Darwin-like, né? Aqui está a vacina do hemisfério norte, que foi dada esse ano, que é o vírus Camboja, e aqui embaixo, vejam, bem distante antigenicamente, o Hong Kong, que era a vacina de 2021, que alguns gestores quiseram aplicar durante esse surto de Darwin. Bom, isso é o sequenciamento genético. E aqui eu estou mostrando as cepas que foram recuperadas no Brasil e que estão na plataforma do GISGEIT, e a gente vê em cruzinha as cepas vacinais. Pois muito bem, a gente vê que há um distanciamento genético importante. E agora vamos explicar rapidamente, nesses últimos minutos, como se entende os títulos de resposta que um indivíduo vacinado com uma cepa vai fazer em relação à cepa circulante. Então, primeiro estou mostrando para H1N1. Lembram quando tinha o Califórnia? E aqui estava, por exemplo, se o vírus da vacina era o Michigan. Quando eu tenho o título acima de 1/40, é um título positivo que pode ter alguma proteção. Claro que títulos de muito maiores são os títulos que dão maior proteção. Então, se eu vacino o furão com o Michigan, qual é a proteção que ele vai dar se o que circular for, por exemplo, o Califórnia? Bom, ele pode dar alguma proteção, mas ele não vai dar a proteção máxima. Então, às vezes, usar a vacina do ano anterior pode ser que funcione. Isso no furão. Quando eu olho criança pequena, olha aqui, nenhuma soro de criança pequena consegue ter alguma proteção cruzada. Talvez em adultos jovens, que é esse soro aqui, tenha alguma proteção. Então, eventualmente, esse raciocínio poderia funcionar. Agora vamos ver para o H3N2 Darwin em relação ao Hong Kong, que foi o que tinha na nossa vacina de 2021. Vejam, já com o soro do furão que está aqui, se o furão vacinado com Hong Kong, nenhum vírus Darwin, olha os vírus Darwin aqui, olha os vírus Darwin aqui, nenhum furão vacinado com Hong Kong teria um título acima de 1/40, ou seja, não daria nenhuma proteção cruzada. E aqui é no furão, vocês viram que com os pacientes isso pode ser mais baixo ainda. Então, não teria sentido a gente usar essa vacina imaginando que poderia ter alguma reatividade cruzada. E mais, lembrar que mesmo quando eu tenho match, a população idosa tem uma maior dificuldade de responder H3N2. E, por outro lado, um título de anticorpo de uma vacina vai levar pelo menos 15 dias. E essas epidemias precoces duraram 6 a 8 semanas. Então, para finalizar, queria concluir com os senhores que os diversos vírus respiratórios apresentaram padrões diferentes nesse período pandêmico, que irão influenciar as ocorrências futuras
a depender da durabilidade da imunidade natural ou adquirida e das exposições aos diferentes patógenos. Nesse momento é imprevisível saber como será o padrão de circulação de influenza A e B e de seus subtipos nas próximas temporadas. É fundamental, portanto, manter a vigilância de doenças respiratórias virais, estimular a vacinação, principalmente para os pacientes de risco, e otimizar o diagnóstico e o tratamento precoce dos portadores de doenças crônicas, idosos, gestantes e crianças menores de 2 anos. Queria agradecer ao meu grupo de colaboradores, pós-graduandos, técnicos e auxiliares administrativos do laboratório. Muito obrigada.